O título deste vídeo parece algo confuso, mas de facto resume-se a uma questão. A segurança do nosso código, isto é, conseguir fazer com que o código de programação da nossa aplicação esteja, de certa forma, seguro de intrusões indesejadas. E neste caso vamos falar um pouco sobre a forma como a NetFramework funciona, o que é o CLR e o MSIL, e depois vamos verificar o que é isto, afinal de contas, da segurança do nosso código. Praticamente em todos os vídeos desta série, concentramos a nossa atenção apenas nesta primeira parte deste esquema, isto é, na elaboração do código da nossa aplicação. As nossas aplicações têm formulários, têm projetos, têm ficheiros, têm muito código, têm métodos, propriedades, etc. E tudo isso está concentrado nesta parte aqui que diz respeito ao código de programação que nós criamos para as nossas aplicações poderem ser executadas. Sempre que depois nós clicamos naquela pequena tecla para testar a nossa aplicação, acontece praticamente tudo isto. Na realidade acontece de uma forma genérica tudo isto. O que acontece a partir do momento em que nós criamos o nosso código e quando clicamos na tecla verde para executar a nossa aplicação, ela vai fazer duas coisas. Vai fazer primeiro aquilo que se designa por um debugging, isto é, procurar a existência de bugs ou de erros, e por isso é que se chama debug, ok? E logo que o processo de teste à procura de erros seja executado com sucesso, isto é, não são encontrados erros na nossa aplicação, o que acontece então é que ele executa uma compilação do código. O que é compilar o código? É transformar o nosso texto numa outra linguagem que depois vai ser usada para executar a aplicação. E essa linguagem, no contexto da NetFramework, chama-se MSIL, ou Microsoft Intermediate Language. Okay? Uma linguagem intermédia que a Microsoft criou, que resulta da compilação do nosso código, seja ele escrito em C#, Visual Basic, F# ou outra linguagem da NetFramework, e que, a partir do momento em que é transformado em linguagem intermédia, pode depois ser executado através daquilo que se designa pela CLR, ou Common Language Runtime, o sistema ou o mecanismo de execução da linguagem que é comum à framework. Okay? E a Common Language Runtime, ou este padrão de sistema, é que vai permitir interpretar o código MSIL para que seja executada a nossa aplicação. Ora, para quem não está muito por dentro destes contextos das compilações, o que acontece neste caso é um caso relativamente problemático e eu vou explicar porquê. Quando criamos uma aplicação, por exemplo, em C++, código nativo, enfim, uma linguagem de programação que não seja dentro da NetFramework e, obviamente, que não seja uma linguagem script, como é o caso de, por exemplo, Visual Basic, na sua versão VBScript, ou JavaScript, ou HTML, etc. Aqui o que estamos a falar é a criação de um código de uma aplicação, ou da aplicação através do código, mas que nós pretendemos que seja transformado em código de máquina. O que é o código de máquina? O nosso computador apenas percebe valores de bytes ou bits, como lhe queiram chamar, existe uma diferença entre eles, não interessa aprofundar isso. Conhece os zeros e os uns, isto é, a passagem ou não de corrente elétrica, e é assim que funciona um microprocessador, é com intermitências entre a passagem e não de corrente elétrica. Ora, o código de máquina, no contexto da NetFramework, não é criado através da compilação. O que a NetFramework permite fazer é, a partir do nosso código, neste caso criado em C#, ele vai construir uma linguagem um bocadinho mais fácil de ser interpretada pelo computador e, através da CLR, da Common Language Runtime, a nossa aplicação é executada. Ora, acontece aqui o grande problema, é que, por exemplo, numa aplicação escrita em C++, e não estou a falar de Visual C++, mas sim em C++, por exemplo, o que acontecia é que quando nós compilamos essa aplicação, todo o código escrito é transformado de tal forma radical que torna extremamente difícil fazer contra-engenharia, isto é, abrir através de outro software a nossa aplicação e termos acesso ao código que nós escrevemos. Ele foi compilado e, a partir desse momento, o código deixa de existir da forma como nós o escrevemos. Obviamente que nós ficamos sempre com a nossa aplicação e o nosso código. E sempre que queremos fazer uma alteração à nossa aplicação, nós
alteramos o código, voltamos a fazer uma recompilação, voltamos a compilar o nosso código e ele volta a ser transformado numa linguagem mais fácil de interpretar pelo computador. O que acontece aqui no caso da NetFramework é uma coisa ligeiramente diferente e mais superficial. E como eu vou ter a ocasião de mostrar, vai criar problemas de segurança na nossa aplicação, isto é, se nós não tomarmos algumas medidas para dificultar ao máximo para que alguém possa chegar às nossas aplicações e ler o nosso código. Para exemplificar aquilo que se passa com uma aplicação em C#, eu vou criar um projeto extremamente simples. É um formulário que vai conter uma caixa de texto, um botão, vai conter um código secreto que vai estar guardado dentro do próprio código da nossa aplicação e quando eu clico no botão ele vai verificar se o código está correto ou não. Okay? Depois vamos verificar o que é que acontece com a nossa aplicação quando nós vamos distribuir para os nossos clientes. E vamos verificar aí a tal questão da falha de segurança. Vamos então aqui criar um novo projeto, ao qual vamos chamar aqui segurança. E vamos criá-lo aqui no nosso ambiente de trabalho aqui, para termos um acesso muito mais fácil ao projeto, ok? Vai ser uma Windows Forms Application, vai ser com a NetFramework 3.5, não há qualquer problema. Vamos clicar aqui, vamos deixar que o Visual Studio crie aqui o nosso projeto. E agora vou simplesmente fazer o seguinte, vou redimensionar o meu formulário, vou colocá-lo no centro do meu ecrã, vou colocar aqui um botão e uma text box, ok? Cá está o botão, cá está a text box. Vamos selecionar isto tudo, vou aqui centrar os dois controles, vamos aqui procurar, ok, cá está. Vamos então chamar aqui nomes aos nossos objetos, neste caso text código, aqui cmd executar, vamos colocar aqui um texto, ok, executar, e vamos passar de imediato aqui à parte do nosso código de programação. Vamos aqui fazer um duplo clique para que seja criado o evento executar. O que ele vai fazer aqui a verificação, okay, verificação do código introduzido. Ora, o código introduzido nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos criar aqui a tal chave, o tal código que vai ficar supostamente protegido pela nossa aplicação. Uma vez que estamos a criar o código de programação, os utilizadores finais da nossa aplicação não têm acesso ao nosso código de programação e, portanto, se eu escrever aqui os valores do meu código, eles não vão saber qual é, porque estão escondidos dentro da minha aplicação. Okay? E pelo menos é isso que nós entendemos. Vamos colocar aqui string, código, vai ser igual a 1, 2, 3, 4, ABCD. Okay? Misturamos ali 4 algarismos, 4 letras. Quando é executada a verificação, o que é que ele vai verificar? Se textcódigo.text for igual a código, então o que ele vai fazer é simplesmente isto, messagebox.show correto. Okay? Caso contrário, se eu introduzir um código errado, ele vai colocar messagebox.show incorreto. Ok? Vamos testar esta fantástica aplicação, que é muito simples, e quando eu vou clicar aqui no Start, o que vai acontecer é basicamente aquilo que vimos no esquema anterior, isto é, eu tenho o meu código de programação, ao clicar aqui, a primeira coisa que o Visual Studio vai fazer é um debug. O debug significa o quê? Cá está, debug é a verificação da existência de erros. Okay? Se existirem erros, ele vai emitir informações, como tivemos já a ocasião de ver em muitos vídeos desta série, vai emitir uma informação a dizer que existe um erro na nossa aplicação. E nós poderemos depois, obviamente, parar a execução, ir alterar, fazer as correções e executar novamente. A seguir ao método de verificação da existência de erros ou não, isto é, o debug, o que vai acontecer é então a transformação ou a compilação deste meu código num outro tipo de código chamado MSIL, ou Microsoft Intermediate Language. E esse código depois vai ser então enviado para a CLR, que é Common Language Runtime, que é o sistema que permite executar qualquer código de programação escrito em linguagem da NetFramework. E é esse sistema CLR, ou Common Language Runtime, que vai permitir ver a execução da nossa aplicação. E tudo isto acontece desta forma. Reparem, Start, Debug, já foi feito, está a ser feita a compilação e agora a CLR vai apresentar a nossa aplicação. Vamos aqui fazer um teste. Vamos executar
código incorreto, vamos colocar o código correto, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, executar e cá está, código correto. Ora, a nossa aplicação, ao ser iniciada através desta forma, vai automaticamente fazer aquilo que se chama um Build Solution. E o Build Solution é fazer essencialmente o quê? A compilação do código para código MSIL. Ora, vai ser criado sempre que nós executamos este código, um ficheiro executável que nós podemos utilizar a qualquer altura como sendo um ficheiro para distribuir para os nossos clientes. Onde é que nós vamos encontrar esse ficheiro? Bom, podemos fazê-lo da seguinte forma. Aqui em segurança, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos selecionar a penúltima opção, Open Folder in File Explorer. Quando clicarmos aqui, vai ser aberta a pasta onde se encontra criado o nosso projeto. Se nós clicarmos aqui na pasta bin e depois em Debug, vamos encontrar aqui 4 ficheiros, neste caso, e o ficheiro que nos interessa é este que diz Segurança Aplicação. Se eu fizer aqui um duplo clique, hão de reparar que o meu programa vai ser executado, ok? Cá está, executar incorreto, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, código correto, ok? Como podem verificar, eu não tenho aqui forma de ver qual é o código do meu software, a não ser o código, aquela chave que aqui está dentro, esta chave que aqui está, eu não tenho forma de a perceber, a não ser que eu tenha acesso direto ao código, e neste caso através do Visual Studio. Mesmo que eu quisesse abrir aqui este ficheiro, eu vou copiar e vou colá-lo aqui no meu ambiente de trabalho. Okay? Se eu agora quisesse aqui, no meu ambiente de trabalho, onde eu tenho aqui o ficheiro de segurança, que é a tal aplicação que eu aqui tenho, se eu quisesse saber qual é o código que lá está dentro, reparem, eu vou tentar até abrir aqui com um bloco de notas, ok? Edit, reparem a complexidade das instruções que aqui estão. Por aqui eu não tenho acesso a descobrir qual é o meu código. No entanto, eu vou mostrar então até que ponto é que a nossa aplicação está desprotegida. Para isso, existem várias aplicações de software que são utilizadas muitas vezes para fazer contra-engenharia. O que é uma técnica de contra-engenharia? É tentar reverter o ficheiro executável para código de programação que seja fácil de interpretar. E dessa forma, qualquer hacker pode observar e ler o nosso código de programação e ir buscar informações que lhe permitam criar, por exemplo, um key generator, um ficheiro executável alterado que faz um bypass nos sistemas de segurança, etc. E, portanto, nós vamos ver como é que eles podem chegar a isto. Bem, neste caso concreto, eu vou mostrar aqui uma aplicação que é gratuita e que podem descarregar, e está também na descrição deste vídeo, podem descarregar e utilizar no vosso computador. É muito simples, não é necessário sequer instalá-la. Eu vou abrir aqui o meu Google e vamos escrever http://iwillspy ou ilspy.net. Okay? Existem muitas outras aplicações, neste caso eu achei esta suficientemente interessante e pequena. Ela requer a Net Framework 4.0, ok? Está mais ou menos atualizada, portanto tem uma versão relativamente recente, de maio, e portanto é contemporânea praticamente a estes vídeos. E eu vou fazer um download binaries, ok? O download binaries, eu já tinha feito o download, vai fazer o descarregamento de um ficheiro zip, ok? Quando eu abrir aqui numa pasta, como podem reparar, eu já tinha aqui descarregado, vou apagar este que aqui está, vou fazer aqui um duplo clique e vai aparecer este conjunto de ficheiros. O que eu vou fazer é extrair, e vou extrair para o meu ambiente de trabalho, ok? Não para os downloads, mas para o ambiente de trabalho, e vou criar aqui uma pasta chamada ilspy. Vamos fazer aqui descompressão de tudo isto, vamos fechar aqui e vamos fechar também o nosso browser. O que vai acontecer então é que temos aqui o ilspy. Estes dois ficheiros são os ficheiros ou melhor, a pasta do nosso projeto e o ficheiro executável que resultou da criação do nosso projeto. Vamos abrir então aqui o ilspy e o que vai acontecer é o seguinte. Vamos aqui fazer um duplo clique. Ops, abriu aqui esta informação toda, ok? Vamos aqui fechar isto, não era isto que eu queria abrir, porque o ilspy também foi feito na Net Framework, mas é que eu carreguei no ficheiro errado, é o ficheiro de cima, ilspy. Vamos fazer aqui um duplo clique, vamos clicar em executar, e eu vou retirar daqui estes dois, que não interessam, são experiências minhas, e por defeito vai aparecer o programa com este aspecto. Isto é, neste lado temos aqui os nossos assemblies, ok? E neste caso ele foi buscar inclusive os assemblies da própria Net Framework, alguns deles.
temos depois deste lado a apresentação visual do código, ok? Ora, o que eu vou querer fazer então é o seguinte, eu vou querer abrir o meu ficheiro segurança.exe, ok? Este ficheiro tem a extensão executável, é uma aplicação e, portanto, é aquilo que eu vou distribuir aos meus clientes. Ora, à partida, eles não deveriam ter acesso ao meu código, ok? Pois é, estamos enganados. Se eu fizer aqui File e Open, eu vou poder abrir aqui o segurança.exe. Vamos clicar em abrir e o que vai acontecer então é que ele vai ser carregado para a árvore. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Quando eu fizer aqui um desdobramento disto, eu tenho aqui esta opção segurança e quando clico, vai-nos aparecer logo o Form 1. E quando eu clico no Form 1, reparem como facilmente eu cheguei a descobrir a minha chave utilizada para o programa funcionar, ok? Portanto, o que acontece é o seguinte, qualquer utilizador que saiba minimamente utilizar este software facilmente consegue abrir o nosso código de programação, que neste caso não faz parte do Visual Studio, faz parte sim do código que está inserido no interior do executável. O que o nosso executável tem, o ficheiro executável, que é o ficheiro .exe, o que ele contém é linguagem MSIL, Microsoft Intermediate Language. E é essa linguagem que, quando é executada através de um duplo clique no executável, é essa linguagem que vai ser transferida para a Common Language Runtime. E a Common Language Runtime vai ler o texto exatamente como ele aqui está e vai depois apresentar a nossa aplicação. Ora, o que nós pretendemos então é esconder tudo isto que aqui está. Não permitir ao utilizador que consiga ter acesso a este tipo de visão. No entanto, neste vídeo eu queria apenas mostrar aqui este exemplo e verificarmos que de facto existe este comprometimento de segurança que nós temos obrigatoriamente que corrigir. No próximo vídeo vou mostrar qual a técnica que eu habitualmente uso para fazer a ofuscação do código, e a ofuscação do código, que é o termo que designa esconder código, é um processo que nós podemos fazer através da utilização de outro software.